Ixi, atrapalhou, né? Inimigo fazendo festa. Pensando seriamente em começar a cobrar os merchandisings, né? Que eu não ganho nada, né? Nunca é assim, reforma não pode ganhar nada. Mas Deus preparou todas as coisas. E olha aqui, olha, eu achei que isso daqui tem a cara da reforma, né? Do espírito da reforma, né? Feito com queijo parmesão. Panetone, é um panetonezinho, panetone salgado. Feito com queijo parmesão, balduco. Nós que éramos da graça dos mais antigos, né? Era Visconde antigamente, agora é o balduco. Sabe que eu gostei desse micro panetone da reforma? Porque ele tem um negócio que eu gosto. Primeiro tem o corpinho incorruptível, né? Que é a manteiga derretendo aqui. Lembra uma vez que eu fiz um café da manhã em 1910, né? Deus me revelou a reforma, 1910 mais ou menos. Tem o cafezinho, mas tem essa pecinha para fazer sanduíche. E eu fiz um queijinho, lembra? Que eu fiz o corpinho incorruptível, botava o queijinho, lançava no inferno, aí ia derretendo, a gente levantava assim, né? Ficava o corpinho. Eu preciso fazer o corpinho incorruptível de novo, para os mais antigos de caminho, né? Tem o cafezinho. Achei esse balduquinho aqui. Ele tem, né, o jeitinho da reforma. Gostei. Cara, ela tem que dar uma limpada na cafeteira. Ó, eu gosto do pilão, mas Deus tocou no coração do dono do mercado para que comprasse esse café, disponibilizasse, porque sabia que um dia eu ia lá. Deus preparou todas as coisas, né? Mudou o mundo, parou o mundo, porque eu ia lá comprar o café, entendeu? Essa é uma doutrina também que a gente tem que se libertar de ser especialzinho, que tudo já está preparado para nós, né? Atenção extra forte. Olha, tem o cafezinho da reforma, ele já parece ter um coraçãozinho aqui, né? Igual vocês viram que o meu também aparece coraçãozinho. Esse é o Três Corações, né? Esse café aqui é só para desviados, viu? É só para desviados. A pessoa que está no caminho é pilão. Aqui o desviado é Três Corações. Um é antes de você se batizar, um tem um que você se batizou e o outro que você, quando você sai da CCB. Você tem que ter três vidas, senão você não aguenta. Desista das coisas que fazem você. Nunca desista das coisas que fazem você sorrir. Para cada litro de água, 4 a 5 colheres. Extra forte. Tá vendo? Como é que é a reforma? É isso. E o panetonezinho, né? O panetone salgado da reforma. Vamos adotar esse panetonezinho no Natal da reforma. Fazer um panetone. Você pega o panetone, divide em vários pedacinhos. Dá um pedacinho cada um. Tem que ter ritual, né? Gente, vocês não têm noção. Olhando assim, aparentemente, muitos não têm noção da imensa devastidão que essa vida, essa essência da vida CCB causou na vida de milhares, 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 milhares e milhares de famílias. Eu estou falando de talvez mais de 1, 2, 3 milhões nesses 110 anos de desgraça dessa graça. Você olhando, aparentemente, de novo, você olhando aparentemente, as pessoas de terno,
os homens bem arrumados, aquele culto, aqueles hinos, aqueles saudosos hinos, né? Hinos que não foram feitos na congregação, sabe? Essa é a maior sacanagem. Que a gente acha que nesse CCB tudo foi feito a partir dali, né? Você olha tudo aquilo assim, e nossa, que bonito o cenário é bonito. Tem cultos bonitos, tem culto que é gostoso de ir, é gostoso. Até a palavra é gostosa, sabe? Ela vai trazendo na gente uma vontade, né? Não é aquela água que Jesus servia, né? Você toma, mata a sede. É uma água que quanto mais você bebe, mais sede você tem. Fome e sede da palavra. Jesus não falou nada disso, né? Jesus falou, eu sou o pão, eu sou a vida, né? Meu corpo é comida, meu sangue é bebida. Mas assim, Jesus falou que ia servir uma água que a gente não ia ter mais sede. Por quê? Porque a doutrina de Cristo, ela salta, são águas vivas que saltam da fonte da vida eterna. Mas são água pura. Aquele que eu der da minha água não voltará a sentir sede. Na congregação, quanto mais água você bebe, mais sede você sente. E aquela fome, né? Cada 3 dias a fome vem, né? Aí a gente não sabe se é fome ou se é vício, né? Um espírito que sente fome 3 vezes por semana. E eu sentia todo dia, eu congregava todo dia. Nossa. E quanto mais você congrega, mais você quer congregar, né? Parece que é uma necessidade que vai aumentando. E você gera uma ansiedade em você. Quanto mais Deus fala com você na CCB, teoricamente falando, mais você quer buscar. E aí você diz que isso é buscar a Deus. Aí fica aquela dúvida, né? Se Deus a gente busca ou se Deus a gente sente dentro, né? Se você busca algo fora. Algo fora aonde? No templo da CCB, você vai ouvir a palavra de Deus. Aí você recebe um som masculino da boca de um terceiro, nepotista, que você não sabe se é falso profeta ou não. O braço sabe que você não sabe. Aí aquilo vem de fora, né? Aquelas ondas sonoras auditivas. Aí você tem uma comunicação de espírito daquele homem que se chama de Espírito Santo. O Espírito Santo tomou aquele espírito porque ele é incapaz de se comunicar com você diretamente. Então, aquele Espírito Santo, ele usa do processo de mediunidade, uma mediunidade totalmente nova, não é aquela mediunidade na doutrina kardecista espírita. É uma outra mediunidade. Então o Espírito Santo, ele não tem aquela capacidade de transmitir a voz de Deus direto para você. Então ele pega então aquele cara da congregação, tem isso. E aí você consegue, através de um fenômeno de comunicação humana, que é a voz humana, no idioma do país onde você vive, senão você não entende. Se aquele cara falar num outro idioma, você também não vai entender, tem que ser no mesmo idioma, para que você entenda. E ele precisa de vez em quando gritar, para que aquele fenômeno sonoro humano seja inteligível aos teus ouvidos humanos. Aí você entende o que Deus quer. E embora aquele espírito que está emitindo aquela voz, ele não está emitindo para você. Ele nem sabe para quem é. Eu não sei para quem é, mas que tem, tem. Então esse espírito de adivinhação. Então Deus não está falando com você. Deus vai estar falando com você na medida que você entende ou acha ou sente, principalmente sente,
Porque não é ouvir. Ouvir, você não vai ouvir o teu nome. Tá, pode acontecer um dia ou outro teu nome, mas é muito raro. Mas na essência, você não vai entender para você, porque não vai falar diretamente com você. O assunto, se tem a ver com você, aí você pega, esse assunto é para mim, ele serve para mim, ele se encaixa para mim. Aquela roupa que está na vitrine daquela loja não é para você. Mas se você sentir que você gosta dela, e ela se encaixa em você, aí você vai e compra e fala, essa roupa é minha. Sim, mas você comprou. Ela não era tua. Ela não foi feita para você. Ela foi feita para pessoas do mesmo tamanho, da mesma medida. Você pegou e falou que aquilo era teu e comprou. Você comprou aquilo. Na conversão você pega na loja espiritual. Essa palavra serve para mim, então anda comigo. Eu estou sentindo uma alegria porque eu estou vendo que a palavra está falando com as minhas necessidades. E eu estou entendendo. Por quê? Porque eu estou ouvindo uma voz humana falar comigo. Ah, agora eu entendi. Então, quer dizer, não é Deus falando em espírito comigo, diretamente. Porque espírito para espírito, né? O espírito de Deus com você, dentro de você. Não, é o espírito de Deus, né? Com você, mas através de alguém, de um terceiro. Que disponibiliza a palavra de Deus de várias formas. E tem dia que serve para você e tem dia que não serve para você. O dia que serve, você pega e diz: hoje Deus falou comigo, hoje eu comprei esse manequim, serve para mim. Essa palavra serve para mim. E eu estou alegre, estou emocionado. E se aquele espírito, ele tem uma tonalidade, o timbre fica mais baixo, você se acalma. Se ele eleva, a vibração fica mais intensa, o meu espírito ele é mais tocado. Quanto mais alta a vibração do som, mais emoção eu sinto. E aí eu ponho para fora um som que eu estou glorificando a Deus aqui, mas eu estou ouvindo ali. A voz de Deus não está vindo aqui, a voz de Deus está vindo de lá do púlpito. Então a voz vem de lá e eu manifesto para cá, mesmo que eu esteja glorificando a Deus, claro. Mas geralmente a gente glorifica a Deus olhando para lá, como se Deus estivesse lá. Então quando aquele cara entra e fica de pé, depois senta, claro. Não é para o homem, é para Deus, né? Por quê? Porque você olha para frente quando Deus está falando, porque você entende que a voz de Deus está saindo do púlpito, porque ele tem um médium. O que é o médium? É o que fica, é o medianeiro, né? Ele fica entre Deus e você. Porque aquilo que Deus tem para falar com você, ele precisa então de um terceiro para se comunicar. Então faz aquele triângulo, né? Então quando eu preciso da coleta, eu não dou para Deus. Eu dou para o ancião, não, eu dou para o cunhado do ancião, parente, amigo do ancião que é diácono, para que eles dois decidam depois. Aí Deus decide com eles o que fazer. Então é assim, a minha relação com Deus se tornou triangular, triângulo mediúnico. Quando eu estou orando, eu sinto que Deus está falando comigo. Aí depois eu preciso buscar a palavra para ver se isso é verdade. Olha, gente, eu comecei o café da manhã hoje falar sobre outro assunto. Presta muita atenção nas minhas primeiras palavras desse vídeo, você vai ver que eu ia falar sobre outro assunto. Eu vou ver se eu consigo falar amanhã. Mas na medida que eu comecei a fazer esse vídeo, eu assim, me senti direcionado, assim, nas minhas próprias palavras, na minha vontade, em falar do triângulo espiritual mediúnico. Aonde os vértices são de 90 graus, né? Não. Eu não sei o vértice, né? O ângulo.
Mas é assim, eu estou direcionado a Deus, porque as pessoas vão na igreja buscar Deus. Mesmo que elas estejam equivocadas quanto a muitas coisas, na realidade ele está buscando a Deus. Aí ele quer cantar. Ele pode. Na realidade, o que é cantar na igreja? Quando você está cantando, você está exercendo uma função. Antigamente, o povo não cantava. Se você vai numa orquestra, assiste uma orquestra com um coral, exemplo, Gustav Mahler, algumas músicas de Beethoven, tem uma sinfonia e também tem o coral. Solistas, tem o coral. Antigamente na congregação tinha coral, de homens e mulheres, eles cantavam. Ficava a orquestra e tinha o coral cantando, a gente ficava, podia cantar junto. O que eles fizeram? Sentaram o coral. Os moços e as moças, até o irmão Itamar Coutinho tem nas fotos os corais que se cantavam na frente. Para que o homem não se ensoberbecesse, só o ancião, não a irmandade, que nem os rabecão também ficava muito de destaque, para sentar deram um violoncelo para ficar sentado, para ninguém se destacar na igreja, só o ancião. Aí sentaram o coral, falaram, vocês vão cantar sentado. E aí misturou com a irmandade se tornou um coral. Vocês fazem parte do coral da igreja, tá? Que é uma profissão também, trabalho de graça. Cantar é um trabalho. No aspecto da orquestra, quem canta com orquestra é coral. Mas para você cantar aquele hino, você tem que passar, você tem que receber o inário de um terceiro. Esse inário não é teu. Para você sentir Deus em 2022, você tem que ler a palavra de Deus falada na boca de terceiros que já morreram há 3, 4 ou há 2.000 anos antes de Cristo, 1.000 anos antes de Cristo, tempo de Cristo. Não basta se beber uma vez só. Você lê as palavras de Jesus, conhecer as palavras de Jesus. Chega, sem apóstolo Paulo, sem nada. São águas contaminadas. Água pura, só Jesus. Paulo não teve água pura. E é o que eu vou falar, se der certo amanhã ou no próximo vídeo, quando der, quando eu tiver vontade eu falo. Quando eu sinto vontade que eu falo, não é quando Deus revela. Então tudo é triangular. E você percebeu que quando você está na tua casa, você medita em Deus, você faz uma oração. Eu nunca critiquei uma pessoa orar a Deus. Nunca. O que eu critico é você só pode orar na igreja se um terceiro da ponta triangular emitir para você uma carta de autorização. Se você se batizar na igreja onde aquele terceiro é presidente, é ancião. Se você for no cartório, você já está vivendo bem no teu casamento. Mas você tem que assinar um papel no cartório, casar no cartório. Você já é casado. União estável, mesmo sem contrato, é união familiar. Mas não, esse terceiro, você tem que casar no cartório ou registro civil. Na realidade, nenhum espírito falou com você sobre isso. O Espírito de Deus fala com você como? Quando você sente paz. Muitas pessoas chamam isso de intuição. Às vezes, todo mundo é contra você fazer algo, mas o seu espírito está inclinado àquilo. Não é que aquilo é certo ou errado, você precisa seguir suas intuições, o teu sentimento, naquele momento da tua vida. Talvez esteja errado mesmo, mas você sente aquela vontade. E aí você quebra a cara, você aprende, você evolui, e isso faz parte do crescimento eterno da pessoa. Mas tem uma ligação com Deus. E nessa ligação, não é Deus fora de você. Por isso que fala, Jesus falou, trevas exteriores. Existem trevas interiores. Às vezes você está em profundas trevas dentro de você.
você precisa buscar a tua libertação. Você tem que buscar encontrar você, se conhecer, e nessa busca você vai encontrar talvez algo de divino dentro da tua busca. Talvez você não queira ser um cristão moderno, queira ser um budista. Muitos encontram paz no Alcorão. Muitos se tornaram muçulmanos pela conduta do Alcorão para as pessoas que querem praticar o bem. Nós temos os radicais, mas nós temos pessoas muçulmanas pacíficas. Nós temos no cristianismo, os maiores matadores do mundo eram cristãos. O problema não é ser cristão, ter rótulo. É como você se identifica com a divindade. Muitos se identificam com a doutrina de Allan Kardec, com o kardecismo, uma doutrina. Muitos se identificam, outros não. Então, respeito. Nós, que somos reformados, temos um respeito pela paz das outras pessoas. As pessoas estão em paz buscando a sua vida. E às vezes você na congregação você desenvolve as trevas interiores. Porque Deus está fora de você. Então também o teu foco está fora. Você está preocupado com a vida dos outros, está preocupado com o cara que caiu no adultério, não está preocupado com você. Você quer ver a desgraça dos outros para compensar teu nível de merecimento. Quanto mais desgraça você vê, mais merecimento você sente. Uma doutrina é uma água podre, é um espírito das trevas. Você acha que é luz. Você vê muita luz no templo, você vê coisas assim, sabe, as pessoas dando risada, maravilhosas, bem vestidas, você se ilude, porque é tudo fora de você. Então parece que é luz. Quando é fora, você vai pela aparência, pela claridade, porque está claro que tem muito barulho na igreja. O espírito é um ambiente de silêncio. O mundo espiritual é um lugar de silêncio. Lá está você está lá. Você tem que se encontrar lá, ver quem é você, onde está a tua felicidade. Às vezes você é feliz sendo homossexual, bissexual, é a tua essência. Você vive a tua essência e você é feliz. Aqueles cristãos, eles não estão felizes com eles estão querendo buscar o pecado nos outros. Por quê? Porque estão dentro do triângulo espiritual. Para o mundo espiritual deles é um triângulo. Triângulo exterior. É ele, Deus e um terceiro. Ou é um terceiro falando de Deus como médium, ou é a própria pessoa, outras pessoas que ele está observando. Ele se baseia a sua santidade na desgraça dos outros. Eu sou uma pessoa de bem porque eu tenho 40 anos de casado. Aqui eu não estou prejudicando para ninguém, mas ele está olhando. Ele sabe que aquele cara que está falando uma verdade para ele casou 3 vezes. Aquele cara casou 3 vezes. Então ele tem uma perspectiva. Aquele cara é da CCB, aquele cara não é da CCB. Então ele julga as pessoas. Aquela mulher usa batom, aquela mulher é prostituta, aquela mulher é isso, aquela mulher é mãe solteira, aquele cara falou isso, aquele cara falou aquilo. Ele vive um mundo triangular exterior. Ao passo que o mundo espiritual, nas suas variadas cores, está aqui dentro. Você tem que olhar para você. Seu maior alvo é você. Seu maior inimigo não é exterior. No mundo triangular espiritual cristão, o diabo está fora, você tentando você. Uma luta entre o bem e o mal e você. O diabo está te tentando, o diabo está soprando no ouvido, o diabo se usou daquela mulher gostosa para te seduzir. Né? Você está mal casado, você quer casar com uma pessoa legal, mas é o diabo, é o prato do diabo, tudo está fora. Aquele templo religioso, que não é nada, que está indo lá na igreja católica, fazer um casamento, não, ali é idolatria, idolatria está fora, não está dentro. Então o mundo é exterior, os elementos são exteriores, é o que a pessoa vê, o que a pessoa ouve, o que a pessoa sente, não é um mundo interior.
onde o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Não tem inimigo exterior. Tudo está dentro, Deus está dentro. E como é que eu sinto a voz de Deus? É no silêncio e é vivendo a minha vida. Voz de Deus é uma questão de estar próximo de Deus. Nós temos que progredir muito para alcançar Deus. E para você alcançar Deus, você tem que primeiro estabelecer-se como uma luz, um ser humano amplo. E nesse mundo material não é possível alcançar essa plenitude. É uma fase. Nós somos uma fase de conhecer a gente. E a religião quer que a gente já ouve Deus sem ter se conhecido primeiro, que aí pula etapas. Deus já vai falando com você assim, você mereceu. Você pode ser o maior canalha, você entrou na igreja e Deus fala com você. O cara nem se conhece. Aí quer conhecer Jesus, o evangelho, o puro evangelho. Tá? Você quer conhecer o evangelho de Jesus, você não conhece nem as leis da vida ainda. Você pula etapas, você não precisa se conhecer. Você não precisa ser uma pessoa que se alcançou idoneidade, integridade, espiritualidade dentro das limitações humanas. Não, você já conversa com Deus assim, ó, sendo que o contato ele tem que ser muito bem. Você sente o que? Paz. Às vezes a pessoa, eu estou me sentindo em paz, fiz o mal para os outros. Então, você está nesse estágio. Não adianta alguém vir falar para você mudar, você não vai mudar. A pessoa muda quando ela tem um chamado interno, quando ela se encontra. E toda a felicidade do homem reside lá dentro. Mas isso daí tem que ser uma busca interior. E não esse tripé triangular exterior, onde sempre tem um inimigo lá fora, Deus lá fora falando com a gente, olha, você precisa se vestir de terno, porque você assim, mas tem que ficar de pé quando Deus chega na hora do culto, né? Então, e desde quando eu ponho um terno correndo para receber uma visita em casa? Não bate, a conta não bate. Não bate. Como Deus pode me visitar no templo, que é um lugar exterior, que eu tenho que pegar o meu dinheiro e comprar um templo exterior? Se eu não tenho um templo construído dentro de mim, eu não me edifiquei como ser humano, como um templo a Deus, o que dirá templo a mim? Porque nós somos a nossa própria habitação. E muitos vivem a habitação exterior. Ele vive a vida dos outros, mas ele não vive a vida dele. Ele não vive o seu próprio templo, a sua própria vida, a sua própria construção. Para medir a largura da parede, medir a grossura, o tamanho da janela. Para isso você precisa viver, sofrer, aprender, ser feliz. Aí vem os elementos, a arquitetura espiritual feita para o universo humano, que é uma grande criação. Não, a grande criação espiritual, depois que você morre, não. A criação espiritual são as leis da vida nesta vida. Deus colocou você nesta vida para você se edificar com os elementos espirituais para o humano. E não para você ser eterno lá no céu. Agora, hoje, Deus está no agora, Deus não está no futuro. Deus está nesse exato momento que você está me ouvindo. Então você tem que viver o agora, o hoje. Quando você vive o hoje, você não está preocupado com profecia, você vence o passado. É difícil, é muito difícil vencer dores passadas. Pessoas que se foram, que estão vivas, mas não fazem parte mais da nossa realidade. Você vive para fora, com os sons dos instrumentos, e não com o som da tua voz, do teu espírito. Você quer ouvir o som do instrumento te alegra, mas você não ouve. Por isso você está na igreja, a igreja está lotada e você está vazio. Hoje é de muito trabalho. Saldo em casa. Saldo sim.